dando continuidade, teremos agora o Dr. Francisco Cajazeiras, que é médico nascido e radicado em Fortaleza, sócio fundador da AME Ceará, fundador e presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, escritor, entre outros livros, o livro Bioética, uma contribuição espírita. Ele irá abordar exatamente este tema, contribuição espírita à bioética. Caríssimos amigos, companheiros, grande prazer estar com vocês. Roguemos ao nosso Mestre Jesus, nos envolva com a sua paz, nos dê a serenidade necessária, para que possamos bem compreender a nossa missão como médicos espíritas, diante do progresso da ciência médica e da aplicação desse conhecimento com objetivo dirigido, direcionado para o bem-estar da humanidade. Conta-se que Santos Dumont, ao saber que o seu invento havia sido utilizado para matar, recorreu ao suicídio. E certamente, se nós pudéssemos contactar com os cientistas missionários dos estudos, por exemplo, da radioatividade, certamente que eles nos diriam que não tem nem a mais mínima satisfação pelo emprego bélico, pelo emprego destrutivo das forças atômicas. A doutrina espírita é muito clara quando une ciência e religião, lembrando-nos que o conhecimento não é mal, nem é bom. O conhecimento torna-se mal ou bom de acordo com a aplicação que nós damos a ele. Se nós conhecemos e utilizamos esse saber para o bem-estar da humanidade, não há dúvida que esse conhecimento é bom, torna-se bom. Mas se o utilizamos indevidamente para fazer sofrer, para prevalecer direitos individuais sem pensar no coletivo, é notório que esse conhecimento torna-se mal. É por esse motivo que em 1971, um médico norte-americano, Dr. Potter, escreveu um livro em que intitulou Bioética, Ponte para o Futuro. Ele criava assim um neologismo, uma nova palavra, a palavra bioética, que neste mesmo ano, por um outro médico, agora um médico obstetra, o primeiro era oncologista, esse um obstetra, Dr. Heleger, um médico holandês, ele passou a utilizar essa palavra bioética para exprimir as ações éticas na busca de dirigir o conhecimento que se vinha acumulando, especialmente a partir de 1953, com a descoberta da molécula do ácido desoxirribonucleico, e aí dando origem a um avançado conhecimento das ciências da vida. Esses homens que se reuniam tinham a ideia de que era preciso discutir uma ética de como se aplicar todo esse conhecimento, mas que era preciso que essa discussão fosse muito abrangente, envolvesse pessoas de diversificadas áreas, médicos, biólogos,
outros profissionais da saúde, filósofos, inclusive teólogos, pessoas relacionadas com as questões transcendentais. Embora é preciso que se diga, a bioética tenta ser pragmática. Ela não se detém nas coisas inexplicáveis da teologia, digamos, tradicional. Porque a palavra teologia, nós sabemos, é o estudo de Deus. Existe, inclusive, uma teologia espírita, de vez que o Espiritismo fala sobre Deus, estuda a criação. E, nesse sentido, há uma teologia espírita, mas uma teologia que fala direto ao coração e direto à mente. Então, a bioética busca essa aplicação, essa discussão de variados problemas. É um estudo interdisciplinar. É preciso que nós entendamos que ela não é uma especialidade, mas uma área em que se encontram as diversas especialidades para discutir a ética da ciência da vida. Nós vimos o doutor Américo falando dos princípios básicos, princípios, inclusive, que são princípios que a própria medicina usa no seu código de ética, como o princípio da beneficência, do bonum facere, de fazer o bem. Mas vai mais além, porque nós sabemos que, de princípio, esse fundamento de fazer o bem, ele levava em conta uma proposta exclusivamente unilateral, sem a preocupação do que pensa o doente. É natural que, com o tempo, isso vai modificando, vem a autonomia. O doente passa a também participar, interagir no que se vai fazer com ele, a saber qual o prognóstico, quais os resultados prováveis daquele tratamento, daquela proposta terapêutica. Mas nós sabemos que também tem a questão da justiça, e essa é uma questão mais grave, porque, por exemplo, se nós formos buscar as regiões mais pobres do país, quantas pessoas estão sem ter as mais mínimas condições de tratamento? Enquanto que uma pessoa de melhor nível socioeconômico, cultural, ela pode receber um tratamento mais adequado, com a tecnologia ponta. O pobre, que se encontra na periferia, mal consegue receber um tratamento tradicional. E nós temos as desencarnações por motivos simples para os nossos dias. Pessoas que desencarnam de verminose, de parasitose, de desnutrição. É preciso que nós, médicos espíritas no Brasil, não deixemos de lado essa questão, porque a bioética também se preocupa com essa problemática. A bioética, ela pode ser dividida em bioética de fronteira, que é essa bioética que está relacionada com o desenvolvimento da ciência, com digamos, a barriga de aluguel, a clonagem humana, a reprodução assistida, mexer lá nos genes, essas questões que vão aparecendo, que nós vamos começando a ver como fica. Será ético congelar embriões, ou mesmo que queiram chamar pré-embriões, tanto faz? Essa é uma questão de palavra. Pré-embrião, embrião, tudo é uma questão de palavra. Mas será ético manter congelado por muito tempo os pré-embriões? Será ético a gente determinar o sexo do bebê? O pai e a mãe, mas eu quero um menino. Tem até uma história engraçada com relação a mim, que quando a minha esposa ficou grávida, nós buscamos um colega ecografista, ultrassonografista, e ele olhou assim, examinou, e disse assim: olha, Assis, eu vou te dizer, é uma menina. Eu disse: mas que bom, porque realmente eu queria uma menina.
E ele disse, mas deixa de ser mentiroso, tu vem me dizer que queria uma menina? Eu digo, mas claro, eu queria uma menina. Então, essa questão, vamos determinar o sexo, sabe o que é ético? É preciso que nós comecemos a colocar dentro dessa pauta a ideia do espírito. E do espírito que se liga exatamente quando se ligam os gametas. Concepção, fecundação, são termos. Quando se ligam os gametas, esse espírito está ligado. Há uma discussão de quando na reprodução assistida, e isso é discussão, mas eu tenho uma opinião própria, naturalmente, e se diz assim, mas os embriões que ficam congelados não têm espírito. Será? Quem me garante? Quem me prova que os embriões congelados não têm espírito? Eu diria que, certamente, um percentual razoável não tem espírito. Mas há possibilidade de espíritos ligados àqueles embriões. E por quê? Porque é preciso entendermos que a reencarnação é uma lei biológica. Sendo uma lei biológica, nem sempre ela é planejada pelo espírito, até porque muitos dos espíritos não têm condições de planejar. E a lei funciona naturalmente. Quando aquele espírito se encontra naquele período de necessidade reencarnatória, o que nós chamamos refratário à sua situação atual, ele acaba sendo conduzido em determinadas relações de pessoas que se ligam a ele por alguns laços do passado ou do presente. A questão do obsessor que nasce. Não tenhamos dúvidas, às vezes é o obsessor que reencarna. E até bem, porque ele desencarnar a gente não sabe dele. E encarnado está lá, cuidando dele. Pois bem, então esse espírito, ele vem compulsoriamente. O doutor Sérgio Felipe tem uma teoria em que ele diz que quando se retoma, se leva uma célula ao seu estado embrionário, há uma abertura da alça do DNA. E essa abertura da alça do DNA cria um campo magnético que aproxima, que retém o espírito que se encontra necessitado de reencarnar, mas que não liga para a lei. Aquele que não está preocupado. Tem espírito que não está preocupado. Eu me lembro agora do amigo falando agora, aconteceu um caso conosco também, eu tive mais sorte. Porque ele falou assim, era ateu, e comunicou-se. E a gente conversou, mas meu amigo, como você pode ser ateu? Se agora mesmo você está falando através de um médium, você não está vendo, você não sabe que já morreu, que já perdeu o corpo físico. Ele disse, eu sei de tudo isso. Eu digo, então, como se pode ter ateu? Se acontece que eu sou apenas uma energia que se vai desfazer. Eu digo, mas vai ser ateu no outro canto? Já pensaram se ele continuar a bater o meu espírito? Então eu tive mais sorte, porque pelo menos esse não reencarna como espírita, não é verdade? Mas eu diria o seguinte, Américo, vamos fazer o seguinte, quando nós começarmos a ensinar a doutrina espírita na casa espírita, a ensinar codificação na casa espírita, livro dos espíritos na evangelização infantil, obviamente com a devida proporção para o conhecimento da criança, nós não teremos espíritos assim não, Américo. O problema é que nós ainda sofremos de um grande mal no movimento espírita, que é de sermos novidadeiros. Gostamos de novidades. Aparece uma novidade, nós já pegamos, já encampamos, já aceitamos como verdadeiro e não discutimos. Não temos uma postura espírita, uma postura que nos ensinou Allan Kardec, de buscar, de analisar, de discutir, de observar, para concluir, sem preconceito, obviamente, mas analisando. Nós não temos. A novidade aparece, estão fazendo isso ali, opa, vamos encampar, traz para o centro espírita. Pelo amor de Deus, vamos começar a ensinar espiritismo no centro espírita, a falar de codificação no centro espírita, a
falar de Allan Kardec no Centro Espírita é paradoxal, mas é a verdade, e é no Brasil todo. Então, nós teremos espíritas, tá certo? Então dizia, passando daí, voltando à bioética, nós, médicos espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? Nós temos um conhecimento mais aprofundado das coisas do espírito. Sabemos, não cremos. Nós sabemos que somos espíritos. Nós sabemos que existe Deus. Nós sabemos das repercussões de vidas pretéritas nesta vida. Nós sabemos das repercussões da desencarnação. Na outra encarnação, o Dr. Eldon Alencar falou isso, das marcas de nascença, dos problemas congênitos, das doenças que vêm com o nascimento, e que nós sabemos, muitos, a pesquisa indica que são traumas, processos traumáticos, psicológicos, que o paciente enfrenta e traz na outra encarnação. Então, sabendo tudo isso, nós temos a responsabilidade de nos movimentarmos para compor essas comissões de bioética que se formam na atualidade, no Brasil inteiro, nos hospitais. Por que nós não começarmos a trabalhar, cada um de nós, em buscar uma comissão de bioética no seu próprio hospital? Uma ideia, quem sabe se isso não vai realmente fortalecer. Precisamos nos movimentar para discutir, para falar, para colocar essas ideias, para, com esse conhecimento, nós mostrarmos que o homem é muito mais do que um corpo. Porque essa, como eu falava, bioética de fronteira, que fala das coisas da atualidade, ela tem um campo imenso, eutanásia. Agora há pouco nós vimos o Dr. Cícero falar de uma coisa que me deixou estarrecido. Porque se a morte encefálica não é possível de se caracterizar como morte, porque vejam, amigos, isso é um consenso internacional. É um consenso internacional de profissionais da medicina, gente. Então é uma coisa preocupante. Porque se verdadeiramente, claro que é a opinião do Dr. Cícero, mas eu não sei de outros trabalhos, quem sabe deve haver outros trabalhos que o Dr. Cícero colocou, ele utilizou para colocar o seu. Mas se a morte encefálica não se pode dizer que morreu, que o paciente não morreu, há uma repercussão imensa, porque nós sabemos que essa desencarnação, ela acontece lentamente. Eu costumava dizer que se houvesse uma morte irreversível, um processo de morte, como era aquela ideia do conceito de morte, que não era mais um conceito estático, morreu, pararam os batimentos cardíacos, a respiração, etc., os sinais vitais pararam. Nós sabemos que isso não é mais assim, pelo menos dentro dessa conceituação, é uma conceituação de processo, e até tem a ver com o processo da desencarnação, que também é lento. A morte não acontece abrupta. Mesmo quando param os órgãos vitais, as células não morrem todas. Nós sabemos que as células morrem em tempos diferentes, de acordo com a sua possibilidade de suportar um tempo sem oxigênio. Então, tem a ver com a desencarnação. A desencarnação também se processa lentamente, mas, pensava eu, se há realmente uma morte, um processo de morte irreversível, e o paciente doou amorosamente, voluntariamente os seus órgãos, imaginava eu, então, certamente que os espíritos amigos, os espíritos superiores, em função do mérito do seu amor em relação ao seu próximo, inclusive desconhecido,
Porque doar órgãos é um ato de amor, gente. Já pensou, você está doando um órgão para alguém que você não conhece, via de regra? Eu dou os órgãos, você não sabe quem vai usar. Então, os espíritos amigos iriam em direção àquele espírito e conseguiriam evitar um sofrimento da parte dele, até porque quem faz isso é um ser que já não tem ligações diretas com a matéria. Diferente de alguém que doa por farra. Ah, morri, acabou, doa a quem doer. Porque vai ser assim. O sujeito doou e vai doer. Não vai doer o corpo, mas vai doer a mente. Porque ele está ligado ao corpo, e o que acontecer com o corpo, ele pensa que aconteceu com ele, porque nós pensamos que somos corpos. Já pensaram isso? Nós temos uma ideia errônea de que somos corpos. Olha assim, o meu espírito, como se eu fosse um corpo que tem um espírito. Quando na verdade nós somos espíritos que temos corpos. Mas nós pensamos que somos corpos por quê? Porque vimos num processo de desenvolvimento, na evolução, vimos ligados à matéria, a uma forma. E por isso pensamos que somos seres formais. E não somos. Somos espíritos. Então, por isso, o sujeito que não tem essa ideia está ligado ao corpo, mesmo morto, ainda não desligados totalmente os laços, e às vezes até desligado. Mas ele está tão ligado ao corpo que ele vai pensar que aquilo lá está sendo nele, vai sentir dor. Vai sentir dor, não é à toa que os espíritos chegam nas reuniões mediúnicas se queixando. Está doendo aqui, está doendo ali, e tem gente mais rigorosa. Não dói, você já morreu. Mas, meu amigo, dói sim. Dói na alma. Dói no espírito. Dói por causa do perispírito, que estava relacionado com o corpo e que vivenciou aquelas sensações todas. Então, é preciso que nós repensemos a eutanásia. A eutanásia é realmente um ato que é perigoso de ser aprovado. E sabem por quê? Porque alguém pode dizer, ora, você vai fazer um bem. A pobre da pessoa está sofrida. Coitadinha, é aquilo do coitadinho, né? Está sofrendo tanto. E a gente diz assim, eu não aguento vê-lo sofrer. Não aguento se ver sofrer. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero nem ver. Tem um parente, um amigo assim, doente terminal. Eu não vou nem visitar. Eu sofro, eu tenho tanta pena do sofrimento. Tenho pena dele mesmo. Porque se imagina desencarnando. É outro problema. A gente não pensa na morte. Os outros morrem, nós não. Que trazemos intimamente 5 minutos, ou 10? Ah, graças a Deus. Trazemos intimamente a história, intuitivamente a ideia de que somos imortais, porque somos, mas como espíritos. Então pensamos assim, somos imortais. Os outros morrem, nós não. Então a pessoa teme. Quando vai ver o doente terminal, tem uma piedade imensa dele mesmo. Porque ele se coloca na condição do doente terminal, do parente, do amigo. E não vai. E é um momento tão importante para aquele parente, para aquele amigo, que está necessitado de amparo, de apoio. Não é de chegar lá e dizer, olha, não se preocupe não, você vai ficar bonzinho. O doente sabe que não vai ficar bonzinho. Ele normalmente sabe que a sua doença é grave. Sabe que vai desencarnar. Mas o problema é que ele precisa de ânimo, de força. Tem uma história que se conta de uma enfermeira que uma vez chegou na UTI para dar plantão. E ao chegar tinha um doente muito grave. E ela olhou, ele estava com os olhos abertos, com aquela aparelhagem toda da UTI, muito agradável, suave, vocês sabem disso. E ela olhou e ele tinha um olhar de angústia, de ansiedade. E ela se aproximou. Sentiu uma necessidade de conversar com aquela pessoa. E disse, meu amigo, olha, não tema, eu vou ficar com você, estou junto. Você tem alguma religião, alguma coisa? Olha, eu vou orar por você. Vamos orar junto. Você ora pelo pensamento, eu vou falando com você. E orou o clássico Pai Nosso. E ela conta que logo depois o doente acalmou.
acerenou, fechou os olhos. E ela ficou atônita, olhando de longe o processo. E daqui a pouco houve uma parada cardíaca. E corre todo mundo. E todo mundo vai para dar a massagem cardíaca, que era a ressuscitação cardiopulmonar. E ela, de braço dado, ela pensou assim, estão pensando que eu estou doida. Porque eu, participando da equipe, estou longe. Mas ficou olhando. Conseguiram que o paciente voltasse a bater. E logo depois, ele abriu o olho, olhou para ela e deu uma piscadinha de olho. Em pouco tempo, realmente parou e não houve mais manobra de ressuscitação cardiopulmonar que o fizessem retornar. Por quê? Porque era um doente que precisava de um apoio, de um amparo, de um ombro amigo, de alguém, você está junto, nós estamos juntos, não tenha medo. É isso que nós precisamos lembrar. Aliás, o médico tem muito medo da morte. Porque a morte para ele é uma coisa ruim. O doente morre, você tem que assinar o óbito. Quantos óbitos você tem? O senhor fica preocupado, não é verdade? Eu já assinei tantos atestados de óbitos. Então o médico não foi, inclusive, acostumado a lidar com a morte. Na universidade não se fala, agora talvez até se fale um pouco, mas na minha época, que já não faz tanto tempo assim, eu sou tão jovem ainda, não é? Então na minha época não se falava disso. Porque a morte é um fenômeno da vida, um processo da vida. É uma passagem, nós sabemos, da vida física para a vida espiritual. Mas eu dizia que além da bioética de fronteira, nós temos um outro tipo de bioética, segundo o doutor Giovanni Berlinguer, um bioeticista italiano. Essa bioética cotidiana, que diz respeito aos problemas crônicos sem solução, como a eutanásia, o aborto, a fome, a desnutrição, a discriminação social, a discriminação sexual, essas coisas que são crônicas, que acabam tendo a ver com a vida e que entram no estudo e são abrangidas pelo estudo da bioética. E o Espiritismo, a doutrina espírita, tem muito a contribuir. Até porque, vejam, os princípios básicos da bioética casam com os princípios do Espiritismo. Vamos ver. Beneficência, fazer o bem, caridade. Caridade, fazer o bem, amar. Caridade é amar, é vivenciar o amor. Porque a gente às vezes pensa assim, eu sou muito caridoso, e põe a mão no bolso e dá. E dá sem amor, ó, por caridade, mais tempo. Disse-me ela que com amor, 5 minutos. Então vejam, caridade é preciso colocar amor na qualquer ação. É muito simples meter a mão no bolso e puxar uma moedinha, sei lá de quanto, e jogar assim, ó, vai lá, vai embora. No jornal Medicina, do Conselho Federal de Medicina, uma filósofa, Sandra Capone, eu quase vi o nome dela por causa do sobrenome, Capone. Então, essa filósofa do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, vejam que eu gravei direitinho, ela começa a discutir sobre, ela escreve um artigo que fala da compaixão piedosa à solidariedade, em que ela critica a compaixão, a piedade e, obviamente, a caridade. Ela mete a caridade pelo meio. Mas é porque ela não leu ainda a codificação. Eu estou até com vontade de mandar para ela de presente. Porque nós sabemos que a ideia de caridade na codificação é bem outra. Não é essa ideia do coitadinho, coitado é tão... quando você tem essa piedade, essa coisa assim, você discrimina. São os coitados, os sofridos. Não é essa a postura espírita. É o meu irmão, é um companheiro, que está momentaneamente numa situação pior que a minha do ponto de vista físico. Porque às vezes nem do espiritual, muitas vezes nem do espiritual. Ele está passando por uma situação difícil porque tem condições de suportar aquela expiação ou aquela prova. E nós, totalmente sadios, achando-nos, olha,
espíritos para lá de superiores, nada. Só que sem condições de suportar, esperando o momento para estar na condição daquele que sofre. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Por isso Jesus dizia, não julgueis para não ser julgados, porque senão, com a mesma medida com que julgardes, sereis medidos. Por isso, quando a caridade no Espiritismo é um ato de amor, é uma preocupação com o próximo mesmo, sem massificar. E aí é um problema, que às vezes o pessoal naquele assistencialismo e massifica. E sim, olha os pobrezinhos. Isso é uma postura muito difícil. Não é uma postura espírita. Os nossos irmãos que estão momentaneamente precisando de ajuda. Isso sim. Isso é uma postura espírita. E ajuda não somente material. Porque diz os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A América gosta da codificação? Não gosta. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz os espíritos que a caridade material é mais fácil de fazer. É mesmo. Você dá o que você tem material. Mas a caridade moral, a caridade espiritual, é preciso que vos suporteis uns aos outros, né? Hein, América? Não é mesmo? É preciso que nós nos suportemos uns aos outros. Essa é a maior das caridades. Porque nós costumamos assim já desligar. Não quero conversa, não quero saber. Nós precisamos estar juntos. Obviamente que tendo a opinião própria, que colocando sempre a codificação em primeiro plano. Mas essa caridade moral e espiritual são uma caridade mais difícil, mas nem por isso impossível de serem realizadas. Então, quando nós pensamos, vejam, beneficência, caridade. Vamos ver autonomia, 2 minutos. Eu tenho autonomia para falar em 2 minutos. O livre-arbítrio. O Espiritismo nos fala que nós temos livre-arbítrio. Por isso não tem sentido, por exemplo, você impor a alguém que ele tem que passar por isso, aquilo, aquilo outro. Ele precisa decidir. Claro que nós não podemos abrir mão de alguns valores, como a vida. Quando você abre mão do valor vida, você abre um precedente muito perigoso. Ah, vamos matar esse porque coitadinho. Ah, esse deve ser morto porque isso complica. Hitler começou assim. Adolf Hitler, ele estribou-se na ideia da eutanásia. Ah, esses aqui não são coitados, não podem viver. Vamos fazer a eutanásia. E assim, vocês sabem que deu. Então, cuidado. Esses valores nós não podemos admitir que eles possam ser negociados. A vida é um dom que não nos pertence. Se pertencesse, nós podíamos viver o tempo que quisermos. Nós podemos? Ah, eu quero viver 250 anos. Alguém pode dizer isso? Não pode. O sujeito pode até parar a vida antes, por rebeldia, mas viver o tempo que quer, não pode. Então a vida física, a vida biológica, ela não nos pertence. Ela nos é dada para que nós nos trabalhemos como espíritos. Então nós não podemos abrir mão disso. Mas fora isso, a pessoa deve ter autonomia para decidir o que fazer. O outro item é a justiça, que tem a ver com a igualdade, a lei de igualdade. Porque nós também sabemos que é preciso ter uma passagem no Livro dos Espíritos que nos ensina que o forte deve amparar o fraco. Então, quando nós vemos essas populações necessitadas e carentes, alguém pode dizer, mas o que posso eu fazer? Se nós fizermos a parte que nos cabe, a coisa melhora muito. Pelo menos nós vamos ter a consciência tranquila, limpa de que fizemos o que era preciso fazer. O problema é que nós somos egoístas. Nós queremos mais do que o que precisamos, de um modo geral, nós, humanidade. E por isso, falta para aquele outro. Então, se nós soubéssemos fazer a coisa melhor, uma maior distribuição,
uma melhor compreensão de que o próximo é realmente um irmão, um minuto. Nós íamos certamente compreender que as coisas materiais, embora estejam conosco, para o nosso usufruto, elas não nos pertencem. Elas ficam, elas são passadas e repassadas. Por isso, a sacralidade humana, como se fala em bioética, também é uma posição espírita. A vida é um dom sagrado, como eu falei. Vocês estão vendo que os princípios da bioética são princípios que se coadunam, que têm a ver com os princípios espíritas. E os objetivos também são semelhantes. Agora, é claro que vamos ter pessoas dentro da questão da bioética dos mais diversos pensamentos. Aglutina todo mundo porque exatamente dá essa liberdade. Porque também nós não vamos querer ter a verdade absoluta nas mãos, que nós não temos. Doutor Francisco, mas podemos... Doutor Francisco, o seu minuto desencarnou. Meu Deus. Então, só para concluir. Nesse minuto desencarnado, no período que ele morreu. Ele morreu, mas tem a desencarnação, leva algum tempinho. Só para concluir. Vamos nós, médicos espíritas, começar a pensar muito seriamente no papel que nós estamos tendo para que esses conhecimentos sejam empregados no benefício dos nossos irmãos, no benefício da humanidade. E que assim a própria AME Brasil e as suas associadas AMEs dos estados também encampem de maneira mais firme, porque eu já sei que encampam, mas de maneira mais firme essas ideias de participação nas comissões bioéticas, e certamente nós teremos muito a ganhar, porque nós reencarnamos. Muita paz a todos.